Saudações em Cristo Jesus a todos os irmãos que nos acompanham nos estudos da Escola Bíblica Dominical. O nosso estudo de hoje é oração e restauração. Oração é um tema que nós temos abordado ao longo deste trimestre e nós queremos hoje compreender o que nós precisamos saber, o que nós precisamos nos lembrar quando nós oramos. Primeiramente, a quem nós oramos? É a Deus. Segundo, quem somos nós? Somos filhos de Deus. E depois, o que Deus é capaz de fazer por nós? Isso deve ser o direcionamento para as nossas orações. Esses conceitos devem estar sempre nas nossas mentes. E para isso nós precisamos compreender, então, sobre o povo de Deus, a família de Deus, a atitude daquele que deve assumir, aquele que vai buscar ao Senhor, buscar a face de Deus. E isso tudo é importante para que nós possamos desenvolver a oração. Em 2 Crônicas, no capítulo 7, versículos 14 e 15, quando Salomão consagrou o templo ao Senhor, ele então recebeu a mensagem de Deus a respeito da oração, a respeito do comportamento, da atitude do povo em buscar a Deus. E lá em 2 Crônicas 7, 14 e 15 diz: "E se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha presença e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar." Deus estava ensinando o povo a buscar a Deus ali naquele lugar de oração. Devemos nos lembrar que quando Jesus veio, ele, em conversa com a mulher samaritana, ele mesmo ensinou que, olha, chegará o tempo, e esse tempo já chegou, em que não se buscará a Deus apenas neste lugar. Não, a questão de buscar, de orar ao Senhor não estava vinculado a um lugar físico, como Deus estabeleceu aqui em Crônicas, que deveria se orar, buscar a Deus ali no templo, mas que haveriam de buscar a Deus em espírito e em verdade. E ele ensina àquela mulher que a hora já havia chegado, com a vinda de Cristo Jesus, aquele que haveria de estabelecer definitivamente a ponte entre o homem e Deus, ligando, sendo o caminho para Deus. E ele diz então que já não se buscaria somente ali, naquele lugar. Por isso, a parte final deste versículo, quando nós buscamos aplicar ele às nossas vidas, nós já não consideramos mais buscar orar a Deus somente ali em Jerusalém, no templo, e mesmo porque o templo já nem existe mais, mas que nós devemos buscar a Deus agora em espírito e em verdade. Mas os demais princípios estabelecidos por Deus ali para Salomão, eles são ensinamentos para que nós possamos fazer isto mesmo nos nossos dias. E devemos então compreender que Deus está ensinando, olha, se o meu povo que se chama pelo meu nome. Primeiramente, nós devemos compreender quem é o povo de Deus. Quem são esses que estão autorizados a buscar a Deus? Quem é este povo? Aqui nós vemos que o ensinamento estava dirigido para o povo de Israel. Mas Cristo Jesus, quando chegou a sua família procurando a Jesus, e estava difícil de ter um acesso a Jesus em razão da multidão que estava ali em volta de Jesus, chegou então o recado para Jesus: olha, a sua família está aí, sua mãe, seus irmãos estão aí querendo falar com vocês.
E Jesus então pergunta: olha, quem é a minha família? Quem são os meus irmãos? Os meus irmãos estão aqui. Aqui estão os meus irmãos, a minha mãe. Pois quem faz a vontade de Deus, ele diz no verso 50 do capítulo 12 de Mateus, ele diz: pois quem faz a vontade de Deus, que é meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Jesus já estava dizendo, ensinando quem é a família de Deus. E por isso que ele veio e ele diz que foi dado a ele, a Cristo Jesus, a missão, a tarefa, o poder de revelar o nome do Pai, o nome de Deus. E qual que é o nome que ele revela a nós? Pai. E por isso ele nos ensina a orar: Pai nosso que está nos céus. Nós somos então a família de Deus. E nós podemos ver esses conceitos dados também por Paulo e por Pedro e João. João, em diversas partes da sua carta, ele nos ensina esses conceitos de que nós então somos partes da família de Deus. 1 João 3, versículo 10, ele nos diz: dessa forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, e também quem não ama o seu irmão. Veja que Jesus disse que quem faz a vontade do Pai que está nos céus, esses são da sua família. João está dizendo que os filhos de Deus são aqueles que praticam a justiça que procede de Deus. Quem ama o seu irmão, quem cumpre os mandamentos de Deus. Paulo, ele nos diz que, olha, nós já não somos mais estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Nós, a partir do novo nascimento, já temos uma nova família. Somos da família de Deus. E por isso somos o povo de Deus. O cristão é o povo de Deus. E ele diz agora: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, ou seja, aqueles que têm a consciência de que tem um Deus nos céus, que é o seu Pai, que ele tem Cristo Jesus, que é o primogênito, que nos resgatou, nos restaurou, nos fez co-herdeiros com Cristo Jesus das glórias celestiais. Então agora nós podemos invocar este nome de Deus. E como que nós fazemos para invocar o nome de Deus? Nós devemos então, ele nos diz que devemos nos humilhar, orar, buscar a minha presença e se desviar dos maus caminhos. Então, primeiro, ele faz referência a humilhar-se. Humilhar é admitir o pecado. É admitir que estamos em rebelião contra Deus. É admitir que nós precisamos do poder de Deus, da obra de Cristo Jesus, para que possamos ser salvos. E quando então nós nos humilhamos, nos despimos desse orgulho, sabemos então que Deus haverá de nos ouvir. Nós podemos então buscar respostas para as nossas petições. Quando então colocamos na presença de Deus que nós não somos dignos, que nós não temos nada a apresentar, mas precisamos do seu favor. E é exatamente isso que é então orar. É buscar o favor, é pedir ajuda. Quem ora sabe que está dependendo de Deus. É exatamente porque ele não pode fazer que ele está então orando, que ele está buscando a presença, buscando a face de Deus. E nós sabemos que quem não tem essa consciência de que depende do Deus eterno e que há um Deus eterno, há um Pai eterno que pode todas as coisas, quem não tem essa consciência não busca a Deus em oração. E nós precisamos então aprender a buscar a Deus, mas
nós devemos buscar o quê? Nós temos que aprender que todas as coisas nós devemos buscar o favor do nosso Deus. Em Filipenses 4, versículo 6, ele nos diz: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições, os vossos pedidos, sejam em tudo conhecidos diante de Deus, pela oração e pela súplica. Veja que suplicar é pedir insistentemente o favor de Deus. E Cristo Jesus manda que nós possamos insistir com aquilo que nós estamos apresentando a Deus em oração. E Ele nos manda bater, porque haverá de abrir. E ele dá o exemplo da parábola em que o vizinho chega até o outro e pede, então, que ele possa conceder a ele arrumar alguns pães, porque ele recebeu uma visita e precisa servir aquela visita. E aquele seu vizinho diz: olha, já é tarde da noite, eu já fechei a porta e eu não vou te atender. Mas Jesus diz então que aquele vizinho continua insistindo, batendo. E Jesus diz: olha, é pela insistência dele, ele haverá de dar então aquilo que precisa. E ele nos ensina então a buscar a Deus, apresentando os nossos pedidos, sabendo que Ele, o Pai Celestial, o Pai bondoso, nos dará coisas boas, mais do que nós fazemos, porque nós, sendo maus, nós damos coisas boas aos nossos filhos. E se o nosso filho pedir um peixe, nós não vamos lhe dar uma cobra, uma pedra, alguma coisa que não seja aquilo que ele está pedindo. E Deus também, Ele tem o prazer de nos dar coisas boas. Portanto, nós devemos pedir a Deus em tudo aquilo que nós necessitamos. Se precisamos de sabedoria para o nosso trabalho, peçamos a Deus. Se precisamos de sabedoria para o nosso ensino, peçamos a Deus. Se precisamos controlar o nosso temperamento, peçamos a Deus. Se nós precisamos, então, do sustento para as nossas vidas, vamos pedir a Deus. Se precisamos de direção para qualquer decisão que devemos tomar, vamos então pedir ao nosso Deus, porque nós devemos não ficar inquietos com coisa alguma. Quando nós temos alguma coisa que não está no nosso controle, nós costumamos ficar inquietos, ansiosos, porque nós não podemos decidir, nós não podemos mudar o rumo daquelas coisas. Mas Deus quer que nós não fiquemos inquietos, e então de que modo que nós vamos... o que é que nós vamos fazer? Depositar a nossa confiança em Deus, porque Ele que é o Senhor de todas as coisas, Ele que pode dirigir todas as coisas. E vamos então apresentar a Deus todas as nossas ansiedades, com oração, súplicas e ações de graças. E nós somente podemos apresentar ações de graças quando nós reconhecemos o poder de Deus, que sabemos que é Ele quem pode fazer todas as coisas e que também reconhecemos o que Ele já fez anteriormente por nós. João capítulo 16, versículo 23, ele nos diz: em verdade vos digo que o Pai vos concederá tudo quanto pedires em meu nome. Nós agora temos um advogado, um mediador entre nós e Deus, que é Cristo Jesus. E Cristo nos ensina a orar em nome dele. E por que orar em nome dele? Porque Ele é o nosso resgatador, porque é Ele quem nos qualifica para estarmos na presença de Deus. Antes de Cristo Jesus e antes de nós crermos em Cristo Jesus, nós nos apresentávamos como aqueles que estavam em rebelião contra Deus, como opositores à vontade, aos caminhos
de Deus. Como Deus poderia nos conceder alguma coisa, estando nós em oposição a Ele? Mas Cristo Jesus é quem nos reconcilia. Cristo Jesus é quem nos dá, então, liberdade para poder entrar nos santos dos santos, como diz o livro de Hebreus, e agora podemos, então, apresentar as nossas orações, as nossas petições. Porque é por Jesus que nós temos acesso a Deus. É a cruz de Cristo Jesus que pagou todos os nossos pecados com a sua morte, com o seu sangue derramado ali na cruz. E por isso nós não podemos esquecer disto jamais. E em nome de Jesus nós podemos pedir aquilo que nós necessitamos. Esta não é uma chave para que nós possamos alcançar tudo aquilo que temos nas nossas mentes, a nossa mente humana, mas é a chave, é o filtro para que nós possamos alcançar tudo aquilo que é de acordo com a vontade de Deus. Nós devemos nos lembrar que lá em Mateus, Cristo Jesus nos ensina que Deus haverá de nos dar aquilo que é básico para nós. Por isso ele nos manda não andar ansiosos com o que é a vez de vestir, com a vez de comer, porque isto é o básico que Deus nos dá para nos dar a vida. Nós sabemos que hoje, na nossa sociedade, nós consideramos outras coisas além disto como sendo o básico. Mas Deus quer que nós possamos aprender a estar satisfeito com aquilo que nós temos. E aquilo que é a nossa necessidade, Ele vai suprir. E por isso nós não devemos andar ansiosos, mas devemos também aprender a andar satisfeito com aquilo que nós já temos, não querendo amontoar coisas, amontoar bens, mas procurar ser gratos por aquilo que nós já alcançamos. E nós devemos então esperar uma resposta de Deus quanto àquilo que nós apresentamos a Ele. Mas esta resposta muitas vezes pode vir na forma de não, pode vir na forma de espere, pode vir na forma de uma entrega imediata. Mas nós devemos aprender a confiar neste Deus. Efésios 6,18 nos diz: orando em todo tempo com oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Veja que nós devemos vigiar, nós devemos estar atentos à nossa vida, a nossa condição de vida deve ser de uma constante vigília, para que nós estejamos então perseverando, intercedendo por todos os santos. Nós não podemos deixar de interceder quanto às outras pessoas. Nós já estudamos sobre a vida de Moisés, estudamos sobre a vida de Abraão, que foram intercessores, e nós devemos aprender a interceder e devemos fazê-lo de forma constante, de forma contínua. E nós devemos levar outras pessoas também a orar, a interceder por nós. Não devemos lutar sozinhos, mas devemos nos juntar como sendo da família de Deus, para que os nossos irmãos possam interceder uns pelos outros. Nós precisamos estar atentos à forma como Deus responde às orações, e muitas vezes Ele responde em razão da oração de outra pessoa. E a Bíblia nos ensina que a oração de um justo pode muito em seus efeitos, e Ele pode ouvir aqueles que estão intercedendo por nós. E Ele manda que nós possamos buscar a face de Deus. Ora, o que é buscar a face? Quem busca a face é aquele que está na presença. Hoje nós temos recursos que podemos ver outras pessoas, como se dá neste momento, através de um vídeo, e eu não estou
presencial, mas quando a palavra de Deus foi escrita, não tinha esses recursos. E aquele que iria buscar a face, iria buscar ver, ele tinha que estar na presença. Não tinha outro meio, nem mesmo foto existia naquela época. E buscar a face, portanto, significa estar na presença. E estar na presença nos faz lembrar que nós estamos diante de um Deus santo. E, portanto, nós devemos também ser santos. Devemos estar de acordo com a dignidade da posição que estamos ocupando. Se estamos diante de um governador terreno, nós vamos nos portar de acordo com com a liturgia do cargo que ele ocupa. E se nós estamos diante do nosso Deus, muito mais devemos nos portar de forma santa. O foco da nossa oração, então, é o nosso Senhor Deus, que nós estamos buscando, que nós estamos procurando estar na sua presença. E nós queremos, então, nós buscamos a bênção para as nossas vidas, de acordo com a santidade deste Deus, de acordo com o poder deste Deus, a graça e a misericórdia que Ele tem para conosco. E por isso, a Bíblia nos diz que nós podemos alcançar muito mais daquilo que nós pensamos ou que podemos pedir quando estamos diante da presença deste Deus soberano. Salomão, que foi por onde nós começamos o estudo de hoje, quando ele recebe de Deus aquela mensagem de que ele poderia levar o povo a orar, humilhar, buscar a face, converter dos seus maus caminhos e que Deus haveria de ouvir dos céus. E nós, então, nos lembramos que Salomão, quando foi dado oportunidade para ele de pedir alguma coisa a Deus, ele não pediu riqueza, não pediu expansão do seu reino, não pediu glória, mas ele pediu sabedoria para dirigir o povo. E Deus, então, deu a ele a sabedoria, mas deu a ele também riqueza, poder, glória. Deus, ele pode nos dar muito mais do que nós pensamos e pedimos. E a orientação para nós buscarmos a face de Deus é exatamente buscarmos estar na presença dEle, porque o favor dEle vai nos alcançar. E nada melhor do que estar debaixo do favor de Deus, porque Ele pode derramar as suas bênçãos sobre nós. Mas para isso, para que nós possamos estar diante da face de Deus, nos lembramos que é preciso estar em santidade. E por isso, é o que o texto que nós lemos inicialmente nos diz, nós devemos nos afastar dos maus caminhos. Veja que nós estamos aqui com uma mensagem para o povo de Deus. Portanto, nós não devemos pensar que esses maus caminhos aqui sejam os pecados mais horrendos que nós podemos imaginar, aquilo que pode trazer repulsa a qualquer povo, quanto aos homicídios, aos assassínios e quanto aos roubos, não apenas isto, mas tudo aquilo que diz respeito a não estar nos caminhos do Senhor, não amar o próximo, não praticar a justiça, não zelar pelo nome de Deus, pela sua santidade. Então isto nos faz lembrar de que devemos estar na presença de Deus constantemente e não em rebelião, não afastados do nosso Deus. E nós precisamos orar, porque nós precisamos estar, então, buscando o favor de Deus para as nossas vidas. E todas as vezes que nós fizermos isto, devemos nos lembrar que não condiz com a nossa condição de filhos de Deus
estar em rebelião contra Deus. E todas as vezes que nós então formos orar, devemos nos lembrar que temos que nos humilhar, lembrando dos nossos pecados, pedindo a Deus perdão, pedindo a Deus a reconciliação dos nossos caminhos com os caminhos de Deus. E Deus então diz que ouvirá dos céus, perdoará os pecados e sarará a nossa terra. Veja que ele fala aqui quanto à questão daquele que está buscando, aquele que é da família de Deus, que está orando. Deus vai ouvir e perdoar os pecados. Mas ele diz que vai, inclusive, sarar a nossa terra. Ou seja, ele está prometendo também que toda a nação será abençoada com a nossa oração. Toda a nação alcançará o favor de Deus. Ele está dizendo aqui especificamente quanto ao povo de Israel, mas nós podemos ter a plena certeza de que a nossa nação também é abençoada quando nós oramos e quando nós intercedemos, exatamente porque nós somos aqueles que foram colocados neste mundo, nesta nação, como luzeiro, como sal para este mundo, para que este mundo não seja destruído pelo nosso Deus em razão do pecado. Nós temos que ter a certeza que Deus perdoa os nossos pecados, que Deus cura a nossa terra, porque nós estamos intercedendo. E a doença da nação, ela não é vista apenas como sendo a pobreza econômica. Não, a doença da nação é o declínio da moral, o declínio da justiça, é a corrupção generalizada, é a depravação moral existente no meio do povo, são os atentados contra a família, que é a base instituída por Deus para que nós possamos aprender sobre este que é colocado como pai, o líder da família, como os irmãos que devem estar em comunhão. Veja que a família foi eleita por Deus para ser a base de ensinamentos espirituais. E nós devemos, então, ter a plena certeza que Deus usa o seu povo para transformar os destinos da nossa nação. E nós não devemos, então, limitar a nossa intercessão apenas à nossa casa, e alguns expandem um pouco mais a sua igreja, mas nós devemos interceder por todos os santos, por todos aqueles que buscam a Deus, que são da família de Deus. Devemos interceder pela nossa cidade, interceder pelo nosso estado, pela nossa nação e por todo o mundo. Devemos colocar isto nas nossas orações. Nós precisamos continuar orando e intercedendo, porque Deus quer abençoar todas as nações através do seu povo. Foi esta a promessa dele para Abraão. E por isso nós precisamos interceder constantemente pela ética, lisura em nosso país, pelos cristãos que estão servindo com fidelidade ao nosso Deus e para que Ele possa levantar homens que sejam íntegros e que estejam dispostos a honrar o nome do nosso Deus onde quer que eles estejam. Que Deus possa nos abençoar, dando a cada um de nós a compreensão da sua mensagem, que Ele esteja dando a cada um de nós a disposição de sermos intercessores e a disposição de buscar a presença de Deus para que Ele possa restaurar a nossa terra, restaurar a nossa nação, para que Ele possa nos dar prosperidade. Não apenas prosperidade material, mas a prosperidade nos caminhos do Senhor, para que Ele nos dê a vida eterna. Que Deus possa nos abençoar. Amém.